Eu acabei de ver um reel do Jordan e eu quero ver se eu consigo transmitir o que ele estava dizendo, que era de que na ideia do self, do eu, ou seja, o eu é quem a gente é agora e quem a gente pode vir a ser ao longo do tempo. As duas coisas. Então tem quem a gente agora e quem a gente pode vir a ser ao longo do tempo. Mas, mesmo que a gente pode vir a ser algo com o passar do tempo, a gente está preso aqui agora, neste instante, neste fragmento de tempo. E a gente está tentando caminhar em direção a este nosso eu potencial do futuro. A gente está tentando maximizar o nosso potencial. E aí a pergunta é como é que a gente faz isso? E a resposta é através do instinto de significado. E ele faz essa pergunta, né? Como é que... Porque existe o nosso eu de agora e existe o eu nosso que está expandido ao longo do tempo. Então, existe as coisas que a gente fez, o nosso eu do passado, o eu de agora e o nosso eu que vai vir a existir. E esse eu que vai vir a existir está carregado de potencial. E aí, então, a pergunta que ele traz é como que esse nosso eu cheio de potencial se manifesta no presente de maneira que esse caminho do nosso eu com potencial se revele pra gente, para que a gente possa caminhar em direção a esse nosso eu, maximizando o nosso potencial no futuro. Porque também dá para caminhar pro futuro de uma maneira onde, ao invés da gente estar maximizando o nosso potencial, a gente esteja indo ladeira abaixo. E aí ele falou que a resposta do Carl Jung era de que o que a gente pode vir a ser, que a resposta era que o que a gente pode vir a ser se manifesta no momento, fazendo o caminho pelo qual a gente está caminhando significativo. Então, nos mostrando qual caminho, se a gente caminhar, é significativo. No sentido de, se a gente está fazendo algo que se a gente está fazendo algo no qual a gente está imersos, no qual a gente encontra significado no momento presente, no qual a gente está, por essa ideia que ele está passando, isso seria um sinal de que a gente está caminhando em direção ao nosso eu com potencial maximizado. Esse nosso eu do que pode vir a ser e do que pode vir a ser algo mais. É a ideia que a gente pode ser mais de quem a gente já é. E a gente está engajado no momento presente, no que é significativo, seria um sinal de que a gente está no caminho certo para estar caminhando em direção a ser mais do que a gente é. O que significaria que se a gente está engajado em algo no momento presente que a gente não considera significativo, seria, ao meu entender, ele não chega a falar isso no vídeo, mas na minha interpretação do que ele explicou, seria então um sinal de que a gente não está no caminho mais apropriado que a gente poderia estar no momento presente para estar caminhando em direção ao nosso futuro com potencial maximizado. E aí eu acho que vale momento a momento, é algo que eu quero praticar, de prestar atenção ao longo do dia. Quais são as coisas que quando eu tô fazendo eu considero significativas e buscar fazer mais dessas coisas. Quais são os lugares que eu tô indo, as pessoas que eu tô falando, as atividades, coisas que eu tô fazendo e que eu, enquanto tô fazendo, enquanto tô no momento, considero significativas. E aí buscar ter mais momentos assim. E quais são
e observar, prestar atenção, tentar lembrar e ter ao mesmo tempo, estando na experiência, esse olhar de observador de fora, de conseguir notar se eu tô me engajando em coisas que eu não considero significativas e aí buscar parar de me engajar nessas coisas e prestar atenção nesse momento o que seria significativo para mim. Reflexão da noite. Reflexão da noite. Importante. Eu gosto muito, isso me lembra. Eu tava anotando novas frases nos post-its que eu colo na parede do meu quarto estes dias. Antes de ontem, eu acho. E eram frases de pessoas que eu gosto. E uma era uma das frases que eu escrevi era do Jordan e me fez lembrar disso que eu tava falando agora, que é dele também. E a frase era de que se você quer que a sua vida tenha significado, ou se você quer ter uma vida significativa, eu acho que se você quer ter uma vida significativa, tudo que você faz importa. Tudo. E eu adoro essa frase, porque eu acho que tudo que a gente faz importa. Tudo, como ele falou. E gostei de ter visto esse Reels que eu vi agora dele falando. Eu já ouvi ele falando dessa ideia diversas vezes sobre o instinto de significado. Mas eu gostei que nesse Reels ele, assim, abreviou, sintetizou a ideia. E aí eu quis ver se eu conseguia sintetizar também. Acho que a gente tem um instinto que a gente não controla. Não controla porque não é algo que a gente decide, sabe? Vou fazer tal coisa e eu quero encontrar grande significado nisso. Esse é um instinto, tem sua operação própria. Mas é um ótimo sinalizador. Nosso instinto de significado. Parece ser, pelo menos. Eu estou disposta a fazer o teste. E aí veremos. Alguns beijos e uma boa noite.